universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Entre Nós. Hoje vamos conversar sobre temas super importantes para o pessoal da área de comunicação. Mas antes, vamos com as notícias universitárias. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Mês que vem, a peça O Retrato de Dorian Gray volta aos palcos para 2 apresentações, nas quarta-feiras, dia 3 e 10 de dezembro. São 2 sessões extraordinárias para aproveitar a encenação deste clássico da literatura. As apresentações vão acontecer no espaço Parlatões, na Praça Franklin Roosevelt 158. Para mais informações, acompanhe o site do Simpla e no perfil Dorian Gray Peça no Instagram. Para entendermos a essência do mês de novembro como todo o mês da consciência negra, trazemos a divulgação da Caminhada São Paulo Negra, feita pelo Guia Negro. Nessa caminhada pelo centro de São Paulo, descobrimos um pouco mais sobre o passado e o presente da cidade de São Paulo, e também sobre personalidades e movimentos sociais que marcam essa história cheia de cicatrizes. Mais informações no site guianegro.com.br. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. O nosso convidado de hoje é professor aqui do Mackenzie e atua na área de tecnologia e de linguística. Empresarial e tem mestrado em comunicação empresarial e doutorado em análise de discurso também pelo Mackenzie, além de ser bastante memorável na vida dos alunos. Seja muito bem-vindo, professor José Albistrigo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E poder bater um papo, né? Discutir algumas questões aí sobre comunicação, sobre língua, enfim, questões relacionadas à universidade e ao mundo acadêmico dos alunos. Com certeza. E para começar assim, professor, como surgiu esse interesse seu pela comunicação? Puxa vida, essa pergunta é muito comum, mas eu desde que entrei no ensino, na época chamava-se o primário, que era o fundamental, que era os primeiros anos, eu já gostava. Eu era uma pessoa pouco comum. Eu fazia uma coisa que, por exemplo, gostava de decorar poesia. A professora chegava lá e perguntava assim, hoje é dia do índio. Não, hoje não. Dia do índio é semana que vem. E quem quer vir aqui na frente para falar, para decorar um texto, uma poesia sobre o dia do índio? Todo mundo se escondia, corria, e eu era o maluco que falava, eu quero. Então eu decorava, ficava em casa decorando aquilo no final de semana, para chegar lá na frente e falar para todo mundo ler aquele texto, ler aquela poesia. Então eu já, naturalmente, mesmo sem saber o que era comunicação, na verdade, até hoje tem muita gente que não sabe o que é comunicação, e ali eu já estava colocando naturalmente a comunicação na minha vida. Então essa descoberta foi espontânea, eu acredito que isso tem a ver com o meu jeito de ser. Eu adoro conversar com as pessoas, adoro conversar com os alunos, vocês que são alunos sabem que eu claro que falo da disciplina, claro que eu falo daquela coisa chata em gramática, que fala de hífen, que fala de crase, que fala de oração subordinada, mas eu também fico contando um monte de histórias. Então, digamos que a comunicação permeia a minha vida. Sim, com certeza. Você ficava muito ansioso assim, quando você ia lá na frente? E que dica que você dá para trabalhar com nervosismo? Pois é, eu percebo isso, que isso é comum. Eu tinha um ator, um ator que era o apresentador de talk show, que era o Jô Soares, que ele dizia, toda vez que eu entro num palco, que eu vou apresentar uma peça, que eu olho aquelas pessoas e
eu sinto um certo medinho, eu sinto um frio na barriga. E ele falava, o dia que eu não sentir mais, é porque perdeu o sentido que eu faço. Então, para você aluno, para você estudante que sente um pouco de medo, né, assim, que sente um friozinho, sente um certo tremor, eu acho que é natural. Os professores também, quando eles chegam no primeiro dia de aula, vem aquela classe, por exemplo, 30, 40 alunos, e ele tem que começar, ele também, eu acho que tem um pouquinho dessa coisa. Então isso é natural, digamos que é natural do ser humano, é o medo do diferente. Então a gente tem isso sim, é natural que a gente tenha esse pouquinho de medo. O medo é uma coisa assim que até inibe, às vezes, de seguir um sonho, seguir umas objetivos. É um grande desafio. É um grande O desafio. medo, eu sempre digo que o medo pode inibir, mas é um medo que também salvou a espécie humana. Porque se a gente lá em algum momento, na história antiga, o homem não tivesse medo e ele olhasse, né, oh, tem aqui aquele tigre aqui, eu vou experimentar, eu vou pôr a mão dentro da boca dele, a humanidade teria salvo. Em algum momento alguém tem que falar, vou correr. É que você não pode correr de todos os desafios o tempo todo. Então você tem que saber medir o seu medo, né? Eu tô parecendo coach aqui, né? Mas tudo bem. É isso. O medo é natural, faz parte do ser humano que você tenha medo. Todos temos um pouco de medo. Mas tem que controlar para não Mas ser você tem que excesso. controlar. Exatamente. E eu tenho uma tese de que a gente tem medo a partir do momento que você se sente desconfortável com aquele tema. Vamos imaginar uma coisa. Você pede para que eu venha aqui falar de algo que eu tenho extrema dificuldade. Física. Então, eu tenho que falar aqui sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Vai ser uma desgraça, eu vou morrer de medo, porque eu não domino isso. Agora, obviamente, que se você disser, Trigô, eu preciso que você fale sobre jornalismo, sobre comunicação. Não há problema. Não vai ter pergunta, ou pelo menos vai ser muito difícil que você tenha uma pergunta que eu não tenha resposta. Mas também, se eu não tiver, afinal eu não sou o dono da verdade, e se eu não tiver, também tranquilamente vou dizer para você, não sei sobre isso, não domino isso. Até porque né? A gente é aprendiz todos os dias, né, professor? Nós somos um eterno aprendiz. E é uma coisa muito legal esse negócio que você está falando, por exemplo, né, do aprendizado. Eu vi esses dias um texto que dizia assim, se você quer aprender um pouco sobre alguma coisa, leia. Se você quer aprender um pouco sobre alguma coisa, estude. Mas se você quiser aprender de verdade, pratique. Tente ensinar aos outros. Entendeu? Então, tente ensinar aos outros. Hoje, uma aluna me perguntou assim, sobre a diferença entre esta e essa. Eu falei, puxa vida, é complicado ensinar ao outro a diferença, porque você vai entrar numa questão de anáfora, catáfora, ou seja, você tem que dominar muito bem para aí você poder ensinar o outro. E a arte de você dar aula exige isso, né? Eu, toda vez que eu pego uma aula, já falei isso para vocês, eu vou lá e eu olho antes, olho na noite anterior, mais ainda. Eu olho no dia, eu olho na hora, 10 minutos antes eu estou olhando ali o que eu tiro disso. Então, gente, isso é um aprendizado para mim, que eu tenho 65 anos de idade. No momento que você disser, sei tudo, primeiro, você se torna um prepotente e um falso sábio, porque você não sabe tudo. E dizer, no momento que você diz, sei tudo, acabou a sua vida. É o contrário, eu gostaria de ter 120 anos, né, para aprender, né, para aprender um pouco mais sobre muitas outras coisas que eu não sei, obviamente. Com certeza. E aproveitando isso, professor, quando você fala de inovação assim, qual foi os maiores desafios com as transformações no campo da comunicação, principalmente em você que já está tanto tempo nesse ramo de comunicação? Pois é, quando você diz assim, você que taca tanto tempo, você usou um eufemismo, você quer dizer, você que é velho, que tá trabalhando há muito tempo. Mas você sabe que isso é muito legal. Se você lembrar, na sua primeira aula, eu disse assim, eu não tenho muitos conselhos, mas vá pelo universo de tecnologia. E eu trouxe isso para a minha vida, né? Eu sempre gostei também muito de tecnologia. Descobri a tecnologia, eu fui um cara que montei um computador na minha casa, acho que era mais ou menos 1996.
não precisa me dizer que você não tinha nascido. De repente seu pai estava nascendo nessa época. Mas em 96 eu montei um computador na minha casa e as pessoas falavam assim, nossa, você tem um computador na sua casa? Poxa vida, ter um computador era quase que uma coisa assim de banco, de loja. E eu não só, né? Tinha como foi um computador montado por mim. Eu sempre gostei muito desse aspecto de tecnologia, eu adoro tecnologia. Então isso para mim foi fundamental na minha vida, eu não tive dificuldade com isso. Quando o computador chegou na redação da Folha de São Paulo, acho que nos anos 90, aquilo foi um choque para muita gente. Como é que a gente vai largar máquina de escrever e vai trabalhar com computador? E eu olhar e falar, graças a Deus, agora vamos trabalhar com computador. É igual a IA hoje em dia, né, professor? Sim, exatamente. As pessoas ficam assustadas, né, com o IA. Não, mas isso vem para ajudar a nossa vida. A tecnologia está aí para servir. E eu percebo, inclusive, que tem muita gente nova, tem muito aluno que está na faculdade que tem medo de tecnologia. Não pode ter medo de tecnologia, está para nos servir. Né? Então, certeza. Esse desafio, eu nunca tive problema com isso, eu sempre gostei. Tanto que eu dou aqui uma disciplina que se chama Narrativas Transmediáticas, é dada no 4º semestre. E eu já dou essa disciplina há algum tempo. Ela trabalha com textos jornalísticos e tecnologia. E até o semestre, até o ano passado, eu estava dando essa disciplina, aí eu falei, poxa vida, mas temos um problema. Eu falo sobre isso, eu falo sobre McLuhan, eu falo sobre Jenkins, cultura da convergência, falo sobre os teóricos, mas eu não sei trabalhar com as redes sociais. Eu falei, poxa, eu pedia para os alunos fazerem as coisas, e aí os alunos falavam para mim, professor, mas como é que põe uma capa no YouTube? E eu pensava assim, não sei. Aí eu decidi uma coisa, falei, eu vou entrar nas redes sociais. Para não só descobrir esses caminhos técnicos, mas também para que isso me ajudasse na aula e para que eu aprendesse isso. Mais conhecimento, né, professor? E quando foi em abril deste ano, eu resolvi entrar, por exemplo, no TikTok. Já tinha uma conta lá que eu colocava alguma coisa de viagem e tal. Eu falei, agora eu vou começar a colocar coisas da língua portuguesa. Em abril desse ano eu estava com 200 seguidores. Hoje eu estou com 3.000 e pouco. E a mesma coisa tem sido no Instagram. No YouTube isso tem caminhado, tem avançado um pouco. E para minha surpresa, no LinkedIn também avançou muito. Hoje eu tenho cerca de 5.000 seguidores no LinkedIn. Quer falar seu arroba aí pro pessoal, caso alguém queira seguir, acompanhar? Olha, tem um nome assim que é muito legal. @intrigado_com. Era para ser intrigado só, mas já tinha esse nome, então eu tive que colocar um com ali que tem a ver intrigado com alguma coisa ou intrigado com de comunicação, com abreviação de comunicação. Então ficou @intrigado_com. Você vai encontrar em quase todas as redes. Eu permaneço, por exemplo, lá no Facebook, que as pessoas dizem, mas é uma rede de velho, falecido, é onde está minha avó, né? Talvez por isso que eu esteja lá no lugar certo, mas estou lá com os meus 5.000 seguidores, que permite um perfil no Facebook, mas atuo nas outras e pretendo fazer muito mais, viu? Eu pretendo fazer muito mais. Acho sensacional que vocês tenham aqui um canal. Acho maravilhoso ver você que você entrou na faculdade e estava pensando, poxa vida, isso que o Mackenzie faz, isso que vocês fazem no Mackenzie, é algo fantástico. As outras faculdades não permitem isso, não tem esse espaço. Você veio, você criou um canal, você está aqui com um canal entre nós e já tem um canal, mas não está ainda muito divulgado, chamado intrigado.com. Então, siga lá, pessoal, siga lá. Isto é muito importante. Isso aqui a gente às vezes não... Isso aqui é também uma forma de você ter uma aula, gente. Sim. A aula não eu digo isso para os alunos, que muita gente acha que aula é só aquele formatinho lá de PowerPoint e o professor falando. Não, são essas atividades que você integra com a disciplina. Quando você integra isso com a disciplina, aí obviamente que isso se transforma em conhecimento. E parabéns a você, Kevin, parabéns aos alunos que propuseram isso aqui é maravilhoso.
E querendo ou não, professor, já é um contato com o mercado, já é uma experiência, um networking. É um contato com o mercado, é uma experiência que você está desenvolvendo e que abre uma possibilidade de você desenvolver muito mais. Eu sempre digo, no primeiro semestre eu digo isso para os alunos, eu não sei qual é o futuro da comunicação. Sim, Óbvio, verdade. nem eu, nem ninguém sabe, porque se a pessoa soubesse, estaria milionária, né? As pessoas não sabem qual é o futuro do jornalismo, da publicidade e de letras, ou da comunicação em geral. Mas de uma coisa, eu tenho quase que certeza, né? De que passará pela comunicação. Não dá para ter certeza, porque eu já disse para vocês e digo sempre que só há duas certezas na vida. Uma é a morte e a outra qual que é, Kevin? Que o Palmeiras não teve e nunca terá Mundial. Essa é a outra certeza. Meu time E o tem. mundo só... Por favor, não cortem isso, né, na edição dessa nossa conversa, porque essa é a parte mais importante. Ah, isso é interessante. Meu time tem mundial, tá bom? 1951 tá E aí. não, engano. Isto nós chegamos nessa parte ainda Falácia. no curso, isto é o primeiro fake news da história, tá? É o primeiro fake news, mas depois você vai aprender mais pra frente isso. Professor. O que te preocupa hoje em dia na maneira como a informação ela é transmitida e consumida? Existe uma coisa assim, primeira coisa, nós tínhamos um passo atrás em que nós tivemos um momento, vamos dizer, há uns 2 anos, em que as fake news, né, eram predominante. Nós tínhamos muita fake news. E é interessante isso, porque eu tenho percebido que ultimamente, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu percebi que as fake news parece que diminuíram. Eu já não vejo tanta fake news. Ou pelo menos não vejo uma fake news tão descarada, né? Como existia antigamente. Você criava um fato tão absurdo, né? Como você via, sei lá, como recuperar o seu iPhone com uma lata de margarina. E tinha umas coisas assim absurdas. Sim. Hoje em dia eu já não vejo mais isso. Isso é bom, mas nós temos alguns aspectos importantes da comunicação que precisam ser destacados. Primeiro, eu tenho a impressão que nós temos um exagero, aí parece uma redundância, você dizer um exagero de hipérboles. Sim. O que as pessoas usam de hipérbole Nossa. hoje em dia? Gente, hoje em dia algo foi destruído, foi arrasado, foi amassado, explodiu, invadiu. Tudo é hipérbole. Tudo é exagerado, né? O dólar despencou. O dólar não caiu, ele despencou, entendeu? Então nós temos isso, se usa a hipérbole de uma forma muito... Sim. Esse é um aspecto. Um segundo aspecto que eu acho que é ainda mais grave, né? Isso muito mais grave, que é mais, digamos, filosófico, é o aspecto da linguagem da comunicação de uma forma agressiva, de uma forma, ou ela é agressiva ou ela é passiva. Ela não é o que modernamente se chama de linguagem assertiva. O que é uma linguagem assertiva? É que eu respeito a sua posição, eu falo muito isso em sala de aula, sim. que eu, sabe, mesmo que você não concorde comigo, ou eu não concorde com você, eu tenho que respeitar a sua opinião. Isso no dia a dia não existe. Cada vez temos menos. As pessoas trazem verdades absolutas. Exatamente, professor. Para a sala de aula, para a reunião familiar. Até complementando isso, é a era da pós-verdade hoje em É dia. a era da pós-verdade. E aí e é onde você tem os conflitos. Eu tenho um post que eu pretendo trabalhar com uma ideia que é muito legal, que chama-se Gaslight. O que é o Gaslight? Gaslight surgiu num filme em 1938, em que se criou um filme, olha que legal isso, em que o cara ficava diminuindo a tonalidade da luz na casa lá, com ele e a mulher. E ele diminuía a tonalidade da luz.
Aí a mulher olhava e falava assim, gente, mas essa casa está cada vez ficando mais escura. E o homem falava assim, não. Isso são coisas da sua cabeça. É da sua imaginação. É você que está achando assim. Mas ele ia cada vez diminuindo mais a luz até trazer uma escuridão. Sim. Gente, esse é um momento filosófico que a gente pode refletir sobre isso. E quanta gente, quantas pessoas não usa desse fenômeno de manipulação para provocar isto, para dizer, não, você não está entendendo, não, você não conhece, você não domina, é que você... E vai chegar um momento que eu falei que a comunicação é agressiva, e daí nós temos um conflito, que ele vai dizer para você, porque você é burro. É. E aí você fala, não, mas eu não sou... Não, você é burro, não vou deixar você falar, porque não aguento mais ouvir você. Gente, eu estou exagerando aqui, talvez eu esteja exagerando. Mas quando a gente, por exemplo, fala do gaslight, que é um fenômeno baseado nesse filme, a gente está falando de pessoas que você encontra Todo momento. a todo momento, no jantar de família. No jantar de família, na reunião de amigos, você vai ter um cara que fala, não, sim. você é burro, você não sabe, porque eu sou o dono da verdade. Eu vou te contar um caso aqui que, assim... inclusive, eu conversava com um rapaz muito simples. E ele é um garçom. E ele era auxiliar de garçom. E ele veio tentar explicar para mim como é que os garçons nos restaurantes na França atendiam. E como é que eles se portavam. Peraí, mas esse rapaz sabia que eu sou um cara, né, mais velho, para dizer velho, 65 anos, eu já fui várias vezes à França, já comi em bistrôs da França, restaurantes da França. Então, gente, e ele sabia disso. Ele nunca tinha ido na França, mas ele veio contar para mim como que era. Então eu fiquei olhando para a pessoa e pensando assim, gente, eu devo ter uma cara de imbecil. Não, este é um fenômeno do gaslight, desse tipo de comunicação moderna em que a pessoa desconhece a informação, E acho que tem. mas acha que ele tem o poder e que ele é o cara. Não, eu sou o cara que conhece. E aí, e tem um outro também, só pra gente, né? Tem um outro típico de um manipulador de informação, é assim. A gente está conversando sobre qualquer coisa e, de repente, ele é um cara que entende sobre mundo da agronomia. Esse ele conhece, do mundo da agronomia. Ele só conhece do mundo da agronomia. E aí ele chega e pergunta para você, você sabia que, né, sobre o gado New Jersey, de onde ele vem, e qual é a produção de leiteira de uma vaca New Jersey? E você, obviamente que você não sabe. Você fala, não, puxa vida, como eu vou saber qual é a produção de uma vaca leiteira de New Jersey? Ele fala assim, pô, você não entende nem de vaca, nem de leite, porque são 6,5 litros por dia durante... E aí esse cara é de um conhecimento específico, é um conhecimento que eu chamo de conhecimento de internet, conhecimento de TikTok, que é um conhecimento que a gente chama de almanaque, que não é o conhecimento holístico. Holístico é tudo. Esse cara só conhece de um setor. E ele vai olhar para você e vai falar assim, você não sabe quantos litros de leite uma vaca New Jersey produz por dia? Então você é uma besta. Também é um típico da comunicação moderna. Já ofende. Você não sabe quem chegou em terceiro lugar no grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo? Você é uma besta. Mas tudo você é uma besta e não deixa você falar. Para eu não fazer aqui comunicação, né, agressiva, eu vou deixar você perguntar. Não, senhor, é até interessante falar disso, porque a era da pós-verdade tem alguns casos que eu prefiro o silêncio. Sabe, a pessoa fala e não tem... Em alguns casos, você tenta conversar, mas você sabe que a pessoa não vai mudar. Então, eu acho que é até melhor você só falar, tudo bem, você tá na sua razão, beleza, e nem discutir. Tem coisas que eu acho que eu prefiro preservar o meu tempo. Você disse uma coisa realmente fantástica, e é isso mesmo. Quantas vezes eu não já passei por isso? Eu tô lá discutindo um assunto com uma pessoa
E aí a pessoa, e eu vou e falo, escuta, mas olha, os dados da ONU, sei lá, vamos pensar em desemprego, por exemplo. Aí eu falo, os dados da OIT mostram, que a Organização Internacional do Trabalho, mostram tal coisa. Os dados do IBGE no Brasil mostram também tal coisa. E o cara olha para você, e ele não sabe, mal sabe o que é o OIT, e nem sabe o que é IBGE. Nem sabe qual é a metodologia que se usa no IBGE. E ele fala assim, esses dados são todos furados, porque o OIT, nós temos hoje uma saída que é muito comum, e o cara fala assim, OIT é coisa de comunista. Nossa, tem muito isso. E o pessoal do IBGE é tudo comprado. Aí eu fico pensando, mas qual é a informação que ele tem? A informação que ele tem, normalmente, são vozes da cabeça dele ou vozes de um outro tipo de cabeça que hoje também me preocupa na comunicação. É a convicção arraizada isso, não é? Mas são as vozes que você tem nas redes sociais. O cara, esses dias eu estava vendo um gráfico lá das redes sociais, o cara falou assim, porque, gente, o brasileiro ele está totalmente desempregado, está todo mundo na penúria, porque nós entramos num período em que o endividamento do brasileiro nunca esteve igual, e está todo mundo endividado. Eu não sei de quem que ele está falando, são as vozes da cabeça dele, ou ele está usando um instituto que é o instituto dele. Eu também tenho o meu, eu tenho o Instituto Datatrios, não só para determinar isso. Aí você vai ver lá os dados, não, o endividamento no Brasil diminuiu. Mas essa mentira que ele criou para atrair um público, para dar views no seu post, isso se transforma em uma verdade. Isto é a pós-verdade. A pós-verdade é o seguinte, depois a verdade que existe não é mais verdade. É a verdade que está lá no post, a verdade que está lá no Insta. Mas porque fulano disse isso. Verdade. Fulano quem? Ninguém sabe. Ô, professor, nesse caso da hipérbole como caracterizando notícia, você acha que isso pode... Acho que o senhor considera que isso é um perigo, então, para a comunicação. Porque sutilmente torna o veículo parcial, que a gente não percebe que é um veículo parcial, certo? Ele torna o veículo parcial e torna os veículos, mesmo os veículos sérios, refém de uma estratégia que é muito ruim para jornalista. Mas não é ruim para jornalista. Ele é ruim para a população. Porque, por exemplo, essas hipérboles você vai encontrar... Você quer ver um negócio? Quantos de vocês, alunos, quem está ouvindo, já não caiu nessa? Né? Para te agradar, eu vou falar, técnico do Palmeiras promove, técnico do Palmeiras promove uma mudança de última hora. Aí você fica pensando, poxa vida, vai mudar o time? Vai tirar quem? Já dá um medo. E você fala, não, mas é uma forma de você atrair na notícia, para dar views. Aí você abre a notícia, o técnico do Palmeiras fez uma mudança de última hora. Ele, ao invés de distribuir os coletes em verde, preferiu usar os coletes em vermelho. Gente, mas o que isso muda na vida? Gente, é um belo exemplo. É algo absolutamente... Porque é a não notícia. Gente, é uma expressão que eu uso muito, é a não notícia. Não tem notícia. Não é relevante. Sabe? Não sabe? Relevância. Então, absolutamente irrelevante. Sabe? Isso é comum. É tão comum. Sabe? Eu estava vendo, esses dias eu vi, aqui há poucos dias, essa semana, eu vi uma notícia no UOL que dizia assim, fulana de tal, não me lembro, que eu não fico guardando, não fico queimando meus neurônios com essas informações relevantes, mas tinha uma atriz tal, parou de fazer sexo para não ter filhos. Eu falei assim,
Eu respondi lá, eu coloquei lá embaixo, porque eu pus nos comentários, porque eu não me contive. Coloquei, isso é tão importante quanto o Caetano Veloso não arrumar um lugar para estacionar em Copacabana. Ou seja, absolutamente notícia para ganhar clique. E aí, esse é um problema. É a não notícia que vai estar em busca de cliques e ela perde a sua importância. Isso é um desafio, é um risco muito grande para a notícia, certeza. para o jornalismo, para a comunicação, para o emprego do jornalismo, do jornalista, mas também para a população. E sobretudo que fica pra à população. mercê Exatamente. de uma informação superficial, falsa e desnecessária. Diante desse assunto assim, professor, você acha que a ética comunicacional, ela tá enfraquecida? Na sua opinião? Eu acho assim, sim, a ética na comunicação não está deslocada da ética na sociedade. Existe uma ética na sociedade, eu diria que existe uma falta de ética na sociedade, e nós temos uma falta de ética na sociedade, como no geral, e essa falta de ética só se repercute nas redes sociais. As redes sociais não são nada mais do que uma expressão, um espaço de expressão da população. Então não é que a rede social o cara não tem ética. Ele não tem ética no dia a dia, né? Mas cada vez eu acho que também uma característica mais própria da sociedade moderna. E eu viajo bastante e eu percebo que há, por exemplo, falta de ética em quase todas as populações, não vou dizer todas as populações do mundo porque não conheço, mas em muitos lugares, muitos países. Então isso não é só típico do brasileiro. Ah, sim, é verdade, professor. Hoje em dia depende muito da pessoa também. Sim. É muito... A gente não pode generalizar, falar que não tá, aqui tá pouco. A gente tem que mais ver que depende da pessoa. E você acredita que o comunicador... Qual papel você acredita que o comunicador deve ter na reconstrução dessa confiança social? Qual futuro, assim, qual ação que nós, estudantes de jornalismo e futuros jornalistas, deve ter? Olha, o que define, o que diferencia o jornalismo das outras atividades? E essa é uma bela discussão, tá? Quando você tem um post de alguém falando lá nas redes sociais sobre desemprego, é a opinião dele. É a opinião dele dizendo, eu acho, né, que o desemprego no Brasil aumentou. Tá. Gente, é um ponto de vista apenas dele, pessoal, pontual. A população tem que aprender a ver dessa forma. Primeira coisa, isso deveria ser o caminho. Quando eu recebi esse post falando, por exemplo, de aumento do endividamento da população, eu falei, bom, deixa eu ver se é verdade. Não porque tivesse alguma razão política. Eu falei, não, mas eu quero ver simplesmente se é verdade. Será verdade? Mas é porque eu dou aula, tal, vou checar. Não, diminuiu. Pô, aí a pessoa fica incomodada. Diminuiu o endividamento no país. Que chato. Até porque não, né, o coach, o cara do post, ele vive dessa desgraça. Mas aí tem um detalhe. O jornalista tem a obrigação, e essa é a sua pergunta, de primeiro checar, primeiro ouvir mais fontes. Isso o cara do post não faz. Isso o coach na internet o cara não faz. Ele não vai ouvir uma outra fonte. Então tá, eu quero ouvir, por exemplo, no caso do desemprego, eu quero ouvir um sindicato, eu quero ouvir um empresário e eu quero ouvir o governo. É uma fonte oficial, né, professor? Essas três coisas. Então, se eu tenho essas três coisas, tá? Aí eu estou fazendo jornalismo. Eu estou falando aqui, eu estou ouvindo o sindicato, eu estou ouvindo o empresário, eu estou ouvindo o governo, minimamente. Eu tenho três fontes. E essa fonte não pode ser única. Eu brinco que, normalmente, sabe qual é a fonte que esse pessoal usa? Que esse pessoal que coloca nessas redes sociais, e isso é um risco danado, porque eles não fazem jornalismo, eles usam as vozes da minha cabeça. Não da minha, da cabeça deles. São fontes da minha cabeça, porque ele não ouve ninguém.
Ele não faz jornalismo, ele não é jornalista. Então, o jornalismo sério. E aí eu fico um pouco mais tranquilo quando eu vejo que cada vez mais, né, esses, digamos, influencers do espetáculo estão perdendo espaço. Eu tenho a impressão que num futuro não tão distante, quem trabalha com a informação séria, porque essa é a informação séria, quando você ouve os outros lados e você põe o contraponto. Essa é uma informação assertiva, que dá ao outro lado um ponto de vista diferente. Porque você não só fica opinião. Sim. O jornalismo de opinião, gente, só de opinião eu acho, e vozes da minha cabeça, é o jornalismo, é a informação de botequim. É informação de botequim. No botequim eu vou lá e falo, eu grito tal. Eu não dou chance ao outro de dar a sua opinião. Verdade. E a desinformação é algo tão triste, né, professor? Porque ela prende o indivíduo naquela verdade errada e transforma aquilo num pedestal que pode pegar essa pessoa e levar ela a um caminho arruinático na vida dela. A informação errada, e informação devia ser algo... alguém já propôs isso, que quando... eu ouvi uma informação, não sei se está confirmado isso ou não, né? Tá aí uma informação que só recebi sem confirmar, de que a China tinha proposto que, por exemplo, se você quisesse ser um influencer sobre psicologia, sobre questões psicológicas, você deveria provar que você tem um conhecimento, uma formação em psicologia. E tem sentido. Porque se eu não tenho isto, eu vou ficar falando vozes da minha cabeça, perigoso. Eu vou falar bobagem. Eu vou dizer para você, sabe? Mas você tá com tal problema, tal, olha, não tem saída. Ou dá uma saída errada. Você quer ver como é sério? Na época do Covid, você pegou isso. Quantas versões nós não tínhamos de gente achando que tinha que usar, sei lá, cloroquina? Sim. Eu não sou médico. Eu não tenho CRM. Eu não sei, eu não tenho competência para discutir com o médico se cloroquina faz bem ou não. Eu ouvi gente falando que se curou graças à cloroquina. Tem gente que usava, sei lá, ozônio. O problema é o seguinte, o problema é quem não tem conhecimento ficar declarando isso. É perigoso. Que isto mata. E aí, né, se a gente tivesse que criar um slogan para essa nossa conversa aqui, seria esse. A comunicação errática pode matar. É de extrema responsabilidade. Gente, isto. Quantas pessoas não são levadas, enganadas por uma comunicação errada? Verdade. Ela mata. Professor, atualmente a gente está vendo na COP30 e tem muitas pessoas negacionistas de países que consomem muito combustível fóssil que falam que as crises climáticas elas não existem. Isso é um perigo social para todo mundo. Fala você negar as crises climáticas, porque a gente está vendo que ela está chegando num ponto tão grande e você falar que ela não existe é um perigo social. Quando eu ouço isso, eu fico pensando uma coisa. E é sério isso, eu penso assim. Será que essa pessoa ela é mal informada ou ela é mal intencionada? Ou as duas coisas. É a hipótese número 3. Ela é mal intencionada e mal informada, que é comum isso. Só por uma razão política, alguém pode achar que não existe um problema climático no mundo. Só por uma razão política. Mas aí eu fico também pensando num outro aspecto. Essa pessoa é mal informada, essa pessoa tem uma formação política, ela não dá o benefício da dúvida. Gente, quantas vezes na minha vida eu não tinha uma posição, eu falei, poxa vida, não sei, será que é isso? Vamos pensar. E eu tenho uma frase que eu sempre digo. Só existem 2 tipos de pessoas que não mudam de ideia.
o cara genial, o Einstein da vida, o Da Vinci, né, o Galileu Galilei, que eles têm certeza que a Terra é redonda, Sim. então ele não vai mudar de ideia, esse cara é genial. O cara muito burro. O muito burro também não muda de ideia. Então esse cara que acha que eu posso destruir o ecossistema, o ambiente, para não usar a expressão meio ambiente, porque ela é uma redundância. Vimos ontem isso. Se a gente... esse cara, se ele é muito burro, vai ter uma outra coisa. Me parece que esse cara também tem um problema de caráter, de maldade. Ele não está preocupado com o seu neto, com as próximas gerações, e ele fica pensando assim, tá, tudo bem, né? Nós tenhamos ciclones no Brasil, destruindo coisas que só tinha no Caribe, agora tem no Brasil, mas eu não vou estar aqui daqui a 40 anos, que se dane vocês que vão estar por aqui. Então, ele tem desinformação, ele tem uma visão conturbada da situação, ele não permite ver de uma outra forma. Porque eu tenho que pensar o seguinte, será que eu não estou errado? E se eu estiver errado, eu mudo de ideia, porque já acabei de dizer que só os geniais ou os muito burros que não mudam de ideia. Com certeza. Mas ele tem um problema também de formação de mau caráter, isso que me preocupa. Porque essa pessoa não está preocupada com ninguém, ele está preocupado só com ele. Então aí é uma conjunção de fatores muito negativos, que envolve falta de comunicação, desconhecimento e mau caratismo. Exatamente, não precisa nem a ciência trazer dados relacionados, porque a gente está vendo, pessoal, a gente está vivenciando esse terror ambiental, climático. Você está vendo gente morrer. Eu não me lembro o número lá agora em Nova Iguaçu, se eu não me engano, lá são 700 pessoas feridas. E aí as pessoas ficam perguntando assim, poxa, mas isso não tem nada a ver com o meio ambiente? Não tem o quê? Então, qual é a razão? Né? Qual é a razão? Mágica. Deus ficou com raiva da cidade e mandou um ciclone lá contra eles. Não, isso não existe. Não existe esse Deus raivoso. Né? Existe a maldade. Né? A maldade nas pessoas e não admitir. E pior, vou voltar de novo à nossa comunicação assertiva. Existe a maldade em você não ouvir, por exemplo, assistir a um vídeo, você ver ou ouvir especialistas e tentar ouvir o outro lado. Esse é o problema da comunicação moderna, dos conflitos da comunicação moderna e da pós-verdade. Alguém diz num post em algum lugar que crise climática não existe. E você está repetindo isso. Gente, leia, estude, mude de ideia, porque a não ser que você queira realmente ter um doutorado em burrice, né? Senão você muda de ideia. E a gente muda de ideia. E o pior é que essas pessoas, elas têm influência sobre uma massa enorme. Não é uma massa pequena, a gente está falando de milhões de pessoas ao redor do mundo inteiro. É pior ainda quando você tem uma pessoa que tem conhecimento e usa isso. E é interessante isso, porque o que é conhecimento? Né? Informação não é conhecimento. Lembra que no começo da nossa conversa nós falamos do cara que entende tudo de agropecuária, de quantos litros de leite, ou de a vaca de onde é, ou o cara sabe de qual é a composição estelar do universo, ou o cara conhece em profundidade qual é, por exemplo, a história de todas as Apolos, de todas as naves que foram, né, que foram para a Lua, os asteroides, conhece tudo disso. Ele tem uma informação, ele não tem conhecimento. Ter conhecimento é você permitir ouvir outros lados, e aí isso é conhecimento. Ter conhecimento é ter uma visão holística do mundo. E ter conhecimento também é ter caráter. Sim. Porque está cheio de gente que tem informação, mas falta caráter. Aproveitando isso que o senhor falou de ter uma figura
importante para você buscar uma informação, tem algum ator, alguma pessoa, um jornalista, não sei, que o senhor vê assim que tem um estudo consolidado e forte para indicar, para a gente acompanhar essa pessoa? Olha, eu, por exemplo, eu acompanho, tem algumas publicações, né? Eu acho que assim, primeiro, eu acho que assim, ainda que você discorde, que muita gente discorde do tipo de jornalismo que faz um UOL, mas existem outros veículos, como o Intercept, você tem a revista Piauí, você tem a Agência Pública, você tem vários outros lugares onde você pode buscar uma informação séria, apurada, tal. Se você não quer buscar esses outros veículos alternativos, pelo menos veja uma UOL, veja o G1, onde você tem jornalismo, tá? Eu sempre busco, quando eu vejo essas informações que são falsas, próprias da pós-verdade ou do fake news, eu busco. Gente, não precisa também. Você não gosta da UOL, você não gosta do G1, você acha que o Intercept é comunista, você acha que a Piauí é comunista, até porque também, né, é típico da pessoa com falta de coisa. Vai dizer que todo mundo é comunista. É, tentar né? descredibilizar, né? Mas se você não gosta, vá procurar no site do IBGE, vá procurar no site da ONU, vá procurar, tá tudo aberto, gente, a internet, né, é um poço profundo de bobagens, mas é um poço profundo de riquezas. Depende só do que você busca, riquezas ou bobagens, porque há coisas fantásticas na internet, é só você buscar. Exatamente. E em meio a tanta polarização, professor, você acha que ainda é possível construir diálogos respeitosos? Boa pergunta. Pois eu acho difícil. Né? Nós estamos caminhando para uma polarização, nós estamos num país bastante polarizado. E aí alguém pergunta, mas seria um problema típico, exclusivo só do Brasil? Não é. Sinto te dizer que essa polarização existe em vários outros países, tá? Existe nos Estados Unidos, existe na Coreia do Sul. A Coreia do Sul é muito semelhante a gente. E existe no Brasil. Agora, tem uma luzinha, mas é muito pequena. Países onde você tem um nível educacional mais alto, como Finlândia, Dinamarca, Suécia, são os países nórdicos, isto ainda não existe. Pode ser que chegue lá, mas ele não existe. Então, aí tem uma esperança. Mas essa esperança passa por onde? Para você diminuir esse conflito, só estudo o entendimento. Só estudo o entendimento. Porque sem isso, não. Esse conflito nasce na ignorância. Você entendeu? Sim. Alguém que despreza os números, seja da OIT, da ONU, alguém que, por exemplo, diz, olha, mas a cloroquina que salva, mas olha, eu tenho aqui um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz, eu quero falar, não, a Organização Mundial de Saúde é comunista. Aí fala, não dá para conversar. Não dá. Aí o cara fala, não, mas olha, tá publicado na revista Lancet. Ah, não, mas na revista Lancet qualquer um paga lá e publica. Aí você para e fala, gente, nada para ela é verdade, a não ser a sua verdade que é pós-verdade. Sim. Ou a verdade daquele post que ele viu lá na rede social dizendo cloroquina salva. Exatamente. Então, existe uma luzinha, mas ela é pequena. Me parece que nós temos que buscar armas para enfrentar essa nuvem de desinformação e de podcast. Vai ter uma arma aí que eu vou fazer a minha ajuda, que é o post, que é o canal do intrigado.com, porque eu quero discutir e mostrar que a gente pode ter algumas armas para combater isso.
Mas alguns momentos é difícil. Como a gente já disse, há momentos que a gente vai ter que se calar para isso. Exatamente. E o que te motiva, professor, a continuar pesquisando, buscando esse conhecimento? O que é que te faz buscar a verdade? O que me leva a isso é a vontade de viver. Porque a partir do momento que você deixa de ter curiosidade, você não tem razão mais de você estar aqui na Terra. Cada dia que passa eu vou cada vez descobrindo mais coisas. E eu acho que a motivação do conhecimento, da descoberta, é a motivação da vida, né? E eu acho uma outra coisa que é muito legal. Você, como professor, tem a possibilidade de transmitir esse conhecimento. Não tem coisa mais fantástica. Eu fiz aqui no Mackenzie, por exemplo, há pouco tempo, uma mesa com ex-alunos que saíram da faculdade, montaram a sua agência e hoje fazem sucesso no mercado com a sua agência de comunicação. Uma das alunas, como me disse, eu estou com 60 funcionários trabalhando lá, o que é maior que muitas redações. Ela tem uma agência disso. Então, disseram eles, olha, o professor Trigo me ajudou, tal. A gente ajuda com um pedacinho. Então você, como professor, ajuda com uma parte, tem um outro professor que te ajuda. Então, e essa combinação, essa equipe de professores, e aí que isso é o que compõe a universidade, faz com que as pessoas possam crescer. E quando a gente vê que isso se concretiza, e que as pessoas fazem, e que elas conseguem crescer, isso é bom. Isso nos dá motivação, sabe? E isso é uma das questões pelas quais a gente tem cada vez tem mais curiosidade, que é transmitir conhecimento. É a razão de viver. Isso tem um aspecto também, que é um aspecto, digamos assim, de missão. Bom, talvez seja de missão, porque missão tem uma coisa assim meio voluntária, e não é bem isso. A gente dá aula, vende aula, produz uma aula, e a gente ganha para isso. Com certeza. Mas, então não é tão missionário assim, mas a gente tem, com certeza, também um lado de poder ajudar as pessoas, e isso é muito legal. Professor, sobre seu objetivo e marcante, você conseguir levar a pessoa a buscar por coisas que ela não imagina. É sensacional isto. Teve um dia, eu como já te disse aqui, disse para as pessoas, de que resolvi participar mais das redes sociais. Gente, você não tem ideia do que é legal você ouvir, ou você ler lá um aluno escrevendo assim. Um aluno escreveu, por exemplo, no LinkedIn, dizendo: você lembra que você foi o cara que indicou para mim uma vaga, a primeira vaga da minha vida, e eu comecei a trabalhar graças a uma indicação sua. Eu parei assim, eu juro que indiquei para esse aluno, já não lembro mais. Porque a gente faz isso automaticamente. Automaticamente. Eu postei há pouco tempo no TikTok sobre uma frase, que é a frase que eu considero uma das frases mais bonitas que tem na língua portuguesa, que se chama gratidão. E aí uma menina, que não é aluna, alguém lá, escreveu assim: poxa, que legal que você, como professor, escreve isso e que acaba nos ajudando a entender a riqueza de uma palavra para a vida, para a nossa vida. Gente, isto não tem preço. Isso é muito legal, isso é muito gratificante, isso motiva que a gente motiva a gente a estar fazendo isso cada vez mais, seja na sala de aula, seja nas redes sociais, e estar trabalhando. Porque transmitir conhecimento é uma coisa impressionante. É legal, e é impressionante a partir do momento que você consegue ver que isto vai produzir efeitos, digamos, positivos, né? Isto é pragmático, ou seja, isto acaba funcionando. Professor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero deixar a última pergunta. Como que você imagina a comunicação daqui a 10 anos? Sei que você falou que não tem o poder de ser evidente, mas como você imagina, na sua percepção, seu ponto de vista?
Primeiro que eu não sou vidente. De vez em quando eu tenho uns sonhos meio Mais libertadora ou controlada? Você acha que ela vai ser mais libertadora ou controlada, as mídias? A comunicação como um todo, assim. Bom, primeiro que deixa eu falar que eu tenho de vez em quando uns sonhos e que eu consigo ter algumas premonições pequenas, né? Nessas premonições, a primeira delas, e a mais importante, é que eu já vi que o Palmeiras não terá jamais Mundial. É importante não cortar essa parte. A segunda, sobre comunicação, eu acho que a comunicação pode trazer um conhecimento. E o conhecimento, né, é libertador. Eu não quero usar uma expressão que ficou muito, né, o que é que conhece a verdade e ela vos libertará, porque ela foi usada para muitos fins. Mas ela tem sentido. Se você conhecer a verdade mesmo, você vai se libertar dessas tranqueiras que tem aí, desses pensamentos, né, pensamentos únicos. A verdade te liberta do pensamento único. Da verdade única, porque não existe, né? Vai abrir a sua cabeça. Então eu acho que no futuro, acho que as redes, acho que a tecnologia pode trazer conhecimento. Trabalhos iguais aos que vocês estão fazendo, pode ajudar a disseminar esse conhecimento. Eu sou, por natureza, um otimista. Eu acho que a gente pode ter uma sociedade mais justa, mais aberta, mais plural daqui a 10 anos. E que, quando eu vejo esse pessoal, muitos desses que ficam defendendo essas bobagens, cloroquina, a terra é plana e essas coisas, eu vou dizer uma coisa, a maior parte são velhinhos, é verdade. Eu não vejo muitos jovens, né, quem acompanha aqui, né, o Entre Nós, vocês da geração Z, os alunos, eu não vejo isso. Eu vejo uma tendência a serem cada vez mais abertos. E isso dá uma esperança que daqui a 10 anos, com a evolução de vocês, o mundo fique melhor. Muito obrigado, professor. Quero te agradecer pela participação aqui hoje, por ter compartilhado sua história, um pouquinho da sua opinião, toda a sua trajetória. E sinta-se convidado para participar mais vezes, se o senhor quiser. Será um prazer, sabe? Só não me convidem para falar sobre os títulos do Palmeiras, porque senão o programa será em branco. Mas sobre comunicação e jornalismo, a gente pode falar aqui durante horas. Valeu? Com certeza. Muito obrigado, professor. Um abraço a todos e até uma próxima. Gente, o programa de hoje está chegando ao fim. Mas, antes eu quero deixar aqui, quero agradecer a todos vocês que participaram, que assistiram. E não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, que é @MacEntreNós no Instagram, no TikTok e no Spotify. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.